Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar um fato relevante envolvendo aqui o fundo imobiliário VIU11. Esse fato relevante saiu na noite de hoje e envolve a venda de um ativo que o fundo ele realizou para poder assim ter dinheiro, ter caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos. Então ele menciona aqui o seguinte, que o VIU11 assinou um contrato de venda do imóvel Laboratório Alta, localizado na cidade de São Paulo. Ele continua dizendo o seguinte, que no dia de hoje o fundo ele finalizou a transação de venda do imóvel localizado na Vila Olímpia. O valor dessa transação, o fundo ele menciona aqui o seguinte, que foi no valor de 29 milhões de reais, o que equivale a um carpe rate de 8% em relação à receita recebida nos últimos 12 meses e a um valor de R$ 26.587 por metro quadrado. E o recebimento desse valor de 29 milhões será da seguinte maneira. Então o fundo ele recebeu aqui no último dia 11/11 um título de sinal no valor de 2,9 milhões de reais e o restante que ficou pendente de 26,1 milhão de reais foi recebido exatamente no dia de hoje, que foi a assinatura do contrato. Então o fundo ele já tem esse dinheiro aqui disponível no seu caixa, 29 milhões de reais. Ele continua dizendo o seguinte aqui sobre a disponibilidade de caixa e resultado gerado depois dessa venda que ele realizou. Ele menciona o seguinte, com essa transação o fundo passa a ter um caixa disponível para poder honrar suas obrigações pelos próximos 3 anos e meio. Então até 2028, meados de 2028, o fundo ele vai ter caixa aí para poder honrar as suas amortizações que ele vai ter que fazer durante esse período. Ele continua dizendo o seguinte, que o valor de venda foi 11,5% acima do valor do laudo de avaliação do imóvel e resultou em uma taxa de TIR de aproximadamente 10,6% ao ano. Além disso, o ganho de capital gerado representa um resultado caixa não recorrente de aproximadamente 2,1 milhões de reais, o que equivale a 8 centavos por cada cota. E continua dizendo o seguinte, que o resultado gerado pela transação, em conjunto com o resultado decorrente das demais receitas e despesas do fundo, compõe a base de rendimentos distribuíveis do fundo. Então essa foi uma boa venda para trazer aí maior tranquilidade para o fundo. Como eu já tinha mencionado várias vezes, o fundo ele é muito alavancado, ele não teria caixa suficiente para poder honrar os seus compromissos no próximo ano de 2025. Então podemos ver que ele conseguiu aí um caixa suficiente para os próximos 3 anos e meio ele conseguir pagar as suas dívidas. Além disso, ele menciona que ele teve aqui um lucro líquido de 2,1 milhões de reais, o que equivale aqui a 8 centavos por cada cota que ele pode usar para poder distribuir para os seus cotistas, né? Vamos ver se a gestão ela vai distribuir esse ganho de capital para os seus cotistas. E eu falo isso por quê? Porque aqui mesmo a gestão ela menciona, né, que as informações acima não representam e nem devem ser consideradas a qualquer momento e sobre qualquer hipótese como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidades futuras. Ele pode aí usar esse resultado que ele gerou somente para poder pagar suas dívidas e não distribuir para os seus cotistas. Aqui no último relatório inicial do VIU11, ele mostra aqui a imagem desse imóvel que ele vendeu, e está aqui realmente numa boa localização, em uma esquina, né? Então, localização realmente muito privilegiada. Não é um imóvel grande, é relativamente um imóvel pequeno, mas pela sua localização, ele tem aqui um valor bem considerável, que trouxe aí uma maior tranquilidade para o fundo. Com respeito à alavancagem do VIU11, aqui a gente pode ver o seguinte, ó, que o fundo ele tem com respeito a dívidas o valor de 112 milhões de reais para poder pagar e podemos notar que ele ainda tinha disponível em caixa apenas 7,4 milhões de reais. Então seria aí um valor insuficiente para conseguir honrar os seus compromissos. E se notarmos aqui, ó, somente nesse ano ainda de 2024, correspondente a esse mês de dezembro, ele teria que pagar aqui 4,4 milhões de reais do seu principal. Lembrando que esse principal são as amortizações que o fundo periodicamente, no decorrer do ano, ele faz pagamentos. E esse pagamento é feito usando o que o fundo ele tem em caixa disponível. Já os juros, ele usa aqui a sua receita mensal que ele gera para poder pagar os juros dos seus CRIs. Então, com o valor que o fundo ele tinha em caixa, ele conseguiria honrar seus compromissos aqui no ano de 2024. Talvez conseguiria aqui o ano de 2025, porém de 2026 em diante, o fundo ele não conseguiria. E como eu mencionou,
ele vai ter disponibilidade aqui para os próximos 3 anos e meio. Então, até metade aqui do ano de 2028, o fundo ele vai ficar relativamente mais tranquilo. Porém, a situação ela não se resolve, só fez aí empurrar com a barriga essa situação. Até porque o fundo, a única maneira que o fundo atualmente ele tem de conseguir caixa, conseguir recursos para poder pagar as suas dívidas é através das vendas dos seus imóveis. Não tem outra maneira do fundo ele conseguir isso, porque pelo valor atual do fundo ele não consegue fazer uma nova emissão, já que ele está muito abaixo do seu VP. Só para vocês terem uma noção, ó, o preço atual do VIO11 está a R$ 5,34 e seu VP está de 0,60. Então não tem como o fundo fazer nenhum tipo de emissão no momento. A única coisa que ele realmente pode fazer aqui para conseguir honrar os seus compromissos é a venda dos seus imóveis, como ele fez agora. Então, futuramente, aqui nos próximos anos, ele vai novamente realizar venda de imóveis para poder conseguir honrar os seus compromissos. Isso é negativo por qual motivo, pessoal? Porque quando você vende um ativo com lucro para poder realizar ganho de capital e distribuir para os seus cotistas, ótimo, excelente. Porém, quando você faz a venda de um ativo para poder gerar caixa, para poder pegar esse caixa e pagar dívidas, isso que é ruim. Que a partir do momento que você está vendendo um imóvel para poder pagar dívidas, a sua receita mensal, consequentemente, ela vai diminuir, já que você não vai ter mais aquele imóvel que lhe gerava uma receita mensal. Então, é uma situação realmente ruim. O VINO11 ele vem fazendo essa movimentação de venda de imóveis, que ele também é um fundo muito alavancado, e o VIO11 também tem feito essa movimentação aí de venda de imóveis. Então, futuramente, a gente pode esperar aí outras vendas que o fundo ele terá que fazer para poder conseguir honrar os seus compromissos. No momento, o fundo ele tem aqui, deixa eu ver quantos imóveis que ele tem. São 8 imóveis, né? Com esse que ele vendeu agora passará a ter 7 imóveis. Outro ponto também que eu não acho muito bom aqui no VIO11 é suas concentrações. Podemos notar que os seus 3 principais inquilinos atualmente correspondem aqui a mais de 70% a 75% da receita do fundo. E essas 3 primeiras empresas são do setor de educação. Então imagine aí, se esse setor passa por uma crise, traria aí muitas dificuldades para o fundo. Então é sempre bom evitar investir em fundo imobiliário que tem concentrações para evitar futuras dores de cabeça, beleza? Então pessoal, esse é o fato relevante sobre o VIO11 que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixe nos comentários se você ainda investe no VIO11, o que é que você acha que vai se recuperar ou que não tem mais jeito. Deixe nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.